Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos. Aqui no livro de Isaías capítulo de número 3, ao versículo de número 10, a palavra do Senhor diz assim: Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizerem. Amém? Aqui, o profeta Isaías, ele no capítulo 3, o título disse: Julgamento de Judá e de Jerusalém. Em esse tempo, Judá estava totalmente em violência, em abundância de violências e um caos estava em essa cidade. O profeta aqui, ele vem de início, já trazendo para o povo, no versículo 1, que Deus poderia tirar de Jerusalém, de Judá, o sustento de pão e o sustento de água. Deus, na verdade, ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Quando ele olha para o seu povo, no caso aqui, do povo de Judá e de Jerusalém, que a qual havia se tornado insensível à voz de Deus, o povo havia se tornado surdos à voz de Deus. Aí o profeta aqui, ele vem com uma espécie, como se fosse uma ameaça de parte de Deus, mas não podemos dizer uma ameaça, mas a mensagem ela vinha nesse sentido, dizendo que Deus tiraria de Judá o sustento de pão e o sustento de água. Esse profeta Isaías aqui, ele é o chamado profeta que anuncia o Messias, que anunciava, ou seria que anunciou Jesus Cristo. Se nós olhar aqui nesse versículo 1, do capítulo 3, falando de pão e de água, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no capítulo 6, vai relatar que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a fonte de água viva. Então, se o povo de Judá se encontrava totalmente na violência, no desprezo da palavra de Deus, ou seja, no desprezo do próprio Deus, e havia na cidade um caos, entende? Havia uma desordem no meio do povo. Então, hoje, se nós trazer isso hoje para a nossa atualidade, a sociedade se encontra também em uma desordem, certo? O povo se encontra em uma violência, atolados no pecado, e não tem ouvido para a voz de Deus, ou seja, não faz caso na voz de Deus, não tem um ouvido sensível para a palavra de Deus. Agora, quem está em Cristo, se Cristo é o nosso pão, ou seja, Jesus é o nosso pão de vida, Jesus é a água da vida. Quem tem Jesus, jamais esse pão será quitado. Quem tem Jesus, jamais esta água será quitada. Só que a mensagem aqui diz no versículo 8 assim: porque Jerusalém está arruinada, Judá está caída, porquanto a sua língua e as suas ações são contra o Senhor. Observamos aqui que as ações e as palavras, elas podem trazer para nós uma colheita. Nós vamos colher aquilo que as nossas ações se faz. Aqui diz a palavra que Jerusalém estava arruinada. Por quê? Porque o povo havia trazido tantas suas ações, ou seja, as suas palavras e as suas ações contra o Senhor. Então aí chega no versículo de número 10, o profeta disse assim: dizei aos justos
que bem lhes irá. Então, por mais que a sociedade, ou seja, por mais que Judá estava em abundância violência, mas no meio de Judá havia também justos, e aqueles justos que havia em Judá iria colher, iria comer dos frutos das suas ações, porque o povo havia se convertido, tantas as ações e as palavras em obras que a quais não eram aprovadas por Deus. E o texto aqui relata: ai do perverso, mal lhes irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos o fizeram. É o que relata em Romanos capítulo 6, no versículo 23. Lá vai relatar assim, que a paga, o pagamento do pecado é a morte. Então, aqui quando o profeta está entregando essa mensagem para aquela sociedade depravada, para aquela sociedade cheia de abundância e de violência do pecado, que estava com os ouvidos insensíveis à voz de Deus, aqui ele entrega e faz uma divisão, ou seria, ele mostra a colheita que todo aquele povo, ou seria nós, possamos dizer também para nós hoje, a colheita que nós vamos ter das nossas ações, ou seria, as palavras, a língua fala, e nós colocamos aquelas palavras em ações, entende? E ao colocar as nossas ações em prática, nós praticamos, vamos colher o fruto daquilo que nós fizermos. Nós falamos e praticamos. Ao praticar, vamos colher. E aqui ele diz bem claro assim: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Entende? E isso havia ocorrido em Judá. O povo havia falado com a língua e havia praticado aquilo que havia falado. E eu quero lhe perguntar nesta manhã: o que é que você tem falado? Entende? E o que você tem falado, você tem praticado? Que se você fala e pratica coisas boas, você vai colher aquilo que você praticou, seria o fruto das suas ações. Entende? O fruto das suas ações. Se lá em Romanos o apóstolo Paulo ele diz que o salário do pecado é morte, entende? Então, também o salário do amor, o salário do perdão, entende? O salário da misericórdia, o salário do arrependimento é perdão. Entende? Dá para você entender a mensagem? Que nós devemos cuidar das nossas palavras e cuidar quais são as palavras que estamos colocando por obra. Porque ai do perverso, mal lhes irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos o fizerem. Entende? Vamos ter um pagamento, entende? Vamos ter um salário, vamos ter um salário. E aí, dá para você pensar qual o salário você quer ter quando você chegar diante do juiz de Deus? Dá para você pensar quais são os pagamentos que você espera? Quais são a recompensa que você está esperando? É momento de nós que estamos no meio dessa sociedade violenta, em abundância de matança, de mentira, de roubo, não é verdade? Estamos no meio de uma sociedade dessa. E se nós não cuidarmos as nossas palavras, se nós não cuidarmos das nossas palavras, nós corremos o risco de estar colocando, entende? As nossas palavras em ações, e ao se converter aquilo que nós falamos em ações, seja bom ou seja ruim, vamos colher. Em Gálatas capítulo 6 diz: tudo que o homem semeia, isso também colherá. Então quero deixar nesta manhã essa mensagem, você que me escuta, ou também está sempre na espera dessa palavra, saiba uma coisa, que tudo que nós plantar,
vamos colher, seja bom ou seja ruim. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia e tenha um bom dia.